Existem histórias que atravessam milênios e continuam tocando nossos corações. Histórias de homens e mulheres que, mesmo diante do impossível, encontraram coragem para seguir em frente. Hoje vou te contar a história de um homem que nasceu condenado à morte, foi criado em um palácio de luxo, mas nunca esqueceu suas verdadeiras raízes. Um homem que conversou com Deus face a face, que dividiu um mar ao meio, mas que também conheceu a solidão do deserto e o peso de carregar um povo inteiro nas costas. Essa é a história de Moisés, e garanto que ela vai te emocionar profundamente. Vamos voltar no tempo, há mais de 3.000 anos, para uma terra de contrastes brutais. O Egito era uma potência magnífica, com suas pirâmides tocando o céu e seus faraós se proclamando deuses na terra. Mas por trás de toda aquela grandeza havia sofrimento, havia dor, havia um povo inteiro vivendo sob correntes invisíveis, mas muito reais. Os hebreus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, tinham chegado ao Egito gerações atrás, nos tempos de José, aquele jovem que foi vendido pelos próprios irmãos e acabou se tornando governador. Naquele tempo, foram recebidos com honra. Mas os anos passaram. Um faraó morreu, outro assumiu, e a memória de José foi apagada como areia levada pelo vento do deserto. Os novos governantes olhavam com desconfiança para aquele povo que crescia e se multiplicava. São muitos, diziam entre si. Se houver uma guerra, podem se aliar aos nossos inimigos. E assim, o que começou como desconfiança virou opressão. Os hebreus foram transformados em escravos. De sol a sol, sob o calor escaldante do deserto, carregavam tijolos pesados, erguiam construções monumentais, trabalhavam até seus corpos clamarem por descanso. As costas vergavam sob o peso, as mãos sangravam, mas não havia piedade. Os feitores egípcios eram cruéis, e o chicote falava mais alto que qualquer súplica. Mas mesmo na escravidão, os hebreus continuavam tendo filhos. Continuavam sonhando com liberdade, e isso aterrorizava o faraó. Então ele tomou uma decisão que faria qualquer coração de mãe se despedaçar. Ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. Imagine a cena, imagine o horror. Mães escondendo suas barrigas, parindo em silêncio, tentando abafar o choro dos bebês. O rio que dava vida ao Egito se tornara um cemitério de inocentes. E é aqui, nesse cenário de morte e desespero, que nossa história realmente começa. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa de coração. Se você está gostando dessa história, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal porque isso me ajuda demais a continuar trazendo essas histórias para você. E me conta nos comentários de onde você está me ouvindo. Adoro saber que essas palavras chegam em tantos lugares diferentes, tocando corações pelo Brasil e pelo mundo. Havia uma mulher hebraica chamada Joquebede. Ela já tinha 2 filhos. Miriam, uma menina esperta de uns 12 anos, e Arão, um menino de 3. Quando descobriu que estava grávida novamente, seu coração se encheu de alegria e terror ao mesmo tempo. Ela rezou. Ah, como rezou! Pediu ao Deus de seus antepassados que a criança fosse uma menina. Mas no fundo, no mais profundo de seu ser, ela já sabia. Aquela vida que crescia em seu ventre era um menino. O parto aconteceu numa madrugada fria. Joquebede mordeu um pano para não gritar, enquanto uma parteira de confiança a ajudava. E quando aquele bebê veio ao mundo e soltou seu primeiro choro, ela olhou para ele e viu algo especial. Não saberia dizer o quê. Talvez fosse o jeito que ele agarrava seu dedo com tanta força. Talvez fosse a luz em seus olhinhos. Ou talvez fosse simplesmente o amor impossível de mãe, aquele que não obedece à lógica nem às leis dos homens. Durante 3 meses, Joquebede conseguiu esconder o bebê. 3 meses de terror constante. A cada choro, seu coração parava. A cada ruído lá fora,
Ela segurava a criança contra o peito e rezava para que não fosse um soldado egípcio. Miriam e Arão aprenderam a fazer silêncio absoluto. A casa toda respirava baixo, como se andasse sobre vidro quebrado. Mas bebês crescem. E esse bebê tinha um pulmão forte, uma voz que queria ser ouvida. Joquebede sabia que não poderia escondê-lo muito mais tempo. As patrulhas estavam aumentando. Os vizinhos começavam a desconfiar. Era questão de dias, talvez horas, até que descobrissem. Foi então que ela teve uma ideia. Alguns diriam que foi loucura, outros diriam que foi fé pura. Mas Joquebede sabia que era a única chance. Ela pegou juncos do rio, teceu com suas próprias mãos um pequeno cesto e o impermeabilizou com betume e piche. Fez dele uma arca em miniatura, um barco para carregar seu tesouro mais precioso. Na manhã seguinte, antes do sol nascer completamente, Joquebede envolveu seu filho em panos limpos, beijou sua testa suave, respirou fundo para gravar aquele cheiro de bebê em sua memória e o colocou dentro do cesto. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela não podia se permitir desabar. Não ainda. Com Miriam ao seu lado, ela caminhou até as margens do Nilo. O rio estava calmo naquela manhã, suas águas refletindo o céu rosado do amanhecer. Joquebede colocou o cesto entre os juncos, onde a correnteza era fraca, e então fez algo que só uma mãe entende. Ela soltou. Literalmente, soltou seu filho nas mãos de Deus e nas águas do rio que tinha engolido tantos outros bebês hebreus. Miriam, ela sussurrou para a filha, fique aqui, de longe, veja o que acontece com ele. E então se afastou, porque ficar ali seria morrer um pouco a cada segundo. Miriam ficou escondida entre os juncos, observando. O sol subia devagar, pintando o céu de dourado. O cesto balançava suavemente, e então ela ouviu vozes, vozes de mulheres, vozes suaves, diferentes do hebraico áspero que ela conhecia. Era a filha do faraó, a princesa do Egito, vindo ao rio para seu banho matinal com suas servas. Ela era jovem, talvez com 20 anos, e ainda não tinha filhos próprios. Algo a fez olhar para os juncos. Talvez tenha sido o brilho diferente na água. Talvez tenha sido um choro abafado. Ou talvez, apenas talvez, tenha sido o próprio Deus guiando seus olhos. Tragam aquilo ali, ela ordenou, apontando para o cesto. Uma das servas entrou na água e pegou o pequeno barco de juncos. Quando a princesa abriu o cesto e viu aquele bebê de olhos grandes e bochechas rechonchudas, algo se mexeu em seu peito. O bebê chorava, mas era um choro que não pedia comida ou conforto. Era um choro de quem quer viver, de quem exige ser visto. É um menino hebreu, uma das servas murmurou, e havia medo em sua voz. Todos sabiam da ordem do faraó, mas a princesa pegou o bebê no colo. E naquele momento, com aquela criança minúscula nos braços, ela tomou uma decisão que mudaria a história do mundo. Vou criá-lo como meu filho, ela declarou. Sua voz não tremia. Era uma ordem, e ela era filha do faraó. Quem ousaria contrariá-la? Foi quando Miriam saiu de seu esconderijo. Com coragem que só as crianças têm, aquela menina de 12 anos se aproximou da princesa egípcia e disse com voz firme: quer que eu chame uma mulher hebraica para amamentar o bebê para a senhora? A princesa olhou para aquela menina esperta e assentiu. E assim, através de uma reviravolta que só Deus poderia orquestrar, Joquebede foi chamada. Imagine a cena, ela caminhando de volta para o rio, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. E então, segurando novamente seu filho nos braços, mas agora sob a proteção da casa real do Egito. Cuide dele para mim, disse a princesa, e eu pagarei por isso. Joquebede olhou para aquela mulher egípcia e viu, por um breve instante, não uma inimiga, mas outra mulher que entendia o valor de uma vida. Eu cuidarei, ela prometeu, e sua voz carregava gratidão, alívio e uma tristeza profunda, porque ela sabia que estava cuidando dele, mas que um dia teria que devolvê-lo.
A princesa deu-lhe um nome, Moisés. Ela disse que significava tirado das águas. E de fato era isso que ele era. Um bebê que deveria ter morrido afogado, mas que foi tirado do rio para um destino que nenhum deles poderia imaginar. Durante os primeiros anos, Moisés viveu com Joquebede. Ela o amamentou, cantou canções de ninar em hebraico, sussurrou em seus ouvidos histórias sobre Abraão, Isaque e Jacó. Contou-lhe sobre um Deus que via, que ouvia, que não esquecia seu povo. Foram anos preciosos, roubados do tempo, onde ela pôde ser mãe sem medo. Mas as crianças crescem rápido demais, muito rápido. E chegou o dia em que Joquebede teve que vestir Moisés com roupas limpas, pentear seus cachos pretos e levá-lo ao palácio. O menino tinha uns 3, talvez 4 anos. Velho o suficiente para lembrar de rostos, mas jovem o suficiente para se adaptar. A princesa o esperava. Ela abriu os braços, e Moisés, como fazem as crianças quando sentem amor genuíno, correu para ela. Joquebede sentiu seu coração se despedaçar, mas forçou um sorriso. Ela tinha feito seu trabalho. Tinha plantado sementes que nenhum palácio egípcio poderia arrancar completamente. E assim, Moisés passou a viver entre colunas de mármore e pisos polidos, entre servos que se curvavam diante dele e professores que lhe ensinavam a escrita hieroglífica. Ele aprendeu a falar egípcio, sem sotaque, a andar com a postura da realeza, a entender filosofia, matemática, astronomia. Usava linho fino e sandálias de couro. Comia das melhores iguarias. Era, para todos os efeitos, um príncipe do Egito. Mas tem coisas que um palácio não consegue apagar. Tem memórias que ficam gravadas não na mente, mas em algum lugar mais profundo. E Moisés, mesmo rodeado de luxo, carregava dentro de si perguntas que não tinham respostas fáceis. Quem ele realmente era? Por quê, quando olhava pela janela do palácio e via os escravos hebreus trabalhando sob o sol, sentia algo se contrair em seu peito? Os anos passaram como o Nilo passa pelas margens do Egito, constante, inevitável, moldando tudo ao seu redor. Moisés cresceu cercado de riquezas que a maioria dos homens nem conseguiria imaginar. O palácio do faraó não era apenas uma casa, era um mundo inteiro. Corredores intermináveis revestidos de ouro, jardins onde flores exóticas perfumavam o ar com fragrâncias que vinham de terras distantes, fontes que jorravam água cristalina, enquanto lá fora o povo suava sob o sol implacável do deserto. Mas veja, riqueza não preenche certos vazios. E Moisés carregava um vazio que nem todo o ouro do Egito conseguia tapar. Ele tinha os melhores tutores do reino. Homens sábios, de longas barbas brancas e olhos que tinham visto gerações inteiras nascerem e morrerem. Eles lhe ensinaram a escrever em hieróglifos, aqueles símbolos sagrados que poucos dominavam. Ensinaram-lhe sobre as estrelas, sobre como os egípcios construíam suas pirâmides com uma precisão que desafiava a compreensão. Falaram-lhe dos deuses, Ra, o deus Sol, Osíris, senhor dos mortos, Ísis, deusa da maternidade e magia. Moisés aprendeu tudo com facilidade impressionante. Era inteligente, tinha uma mente que absorvia conhecimento como o deserto absorve a água da chuva, completamente, sem desperdiçar uma gota. Os escribas diziam que ele seria um grande líder um dia, talvez um general, talvez um governador de alguma província importante. A princesa que o criava sorria com orgulho quando ouvia esses comentários, e Moisés retribuía o sorriso. Mas havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar completamente. À noite, quando o palácio ficava silencioso e apenas as tochas nas paredes tremeluziam projetando sombras dançantes, Moisés ficava em sua varanda, olhando as estrelas. Eram as mesmas estrelas que brilhavam sobre os escravos hebreus em suas humildes cabanas. As mesmas estrelas que tinham guiado seus antepassados quando Abraão saiu de Ur.
Ele não sabia exatamente como sabia essas coisas, mas sabia. Havia fragmentos de memória, como cacos de um vaso quebrado, que teimavam em permanecer em sua mente. Ele se lembrava de uma voz feminina cantando, uma cantiga suave, em uma língua que não era egípcia. Lembrava-se do cheiro de pão sendo assado, diferente do pão egípcio. Lembrava-se de um toque, de mãos calejadas segurando-as, dele com uma ternura que fazia seu coração doer sem que ele entendesse por quê. Quando Moisés tinha cerca de 15 anos, algo aconteceu que começou a rachar a fachada perfeita de sua vida no palácio. Ele estava praticando combate com espadas no pátio de treinamento, uma atividade que príncipes egípcios deviam dominar. O instrutor era um homem duro, ex-militar, que não fazia concessões. "Mais rápido!" ele gritava. "Um inimigo não esperará você se preparar." Durante uma pausa, enquanto bebia a água fresca de um jarro de barro, Moisés ouviu um grito. Não era incomum ouvir gritos no Egito. Afinal, havia construções acontecendo por toda parte, e o trabalho escravo não era silencioso. Mas algo naquele grito específico fez seu sangue gelar. Era um grito de dor pura, de injustiça, de desespero. Ele largou o jarro e correu em direção ao som, apesar dos protestos de seu instrutor. E o que viu naquele dia marcaria sua alma para sempre. Era uma obra de expansão do palácio. Dezenas de escravos hebreus carregavam pedras enormes sob o sol escaldante. Seus corpos eram pele e osso, marcados por cicatrizes antigas e feridas novas. Um deles, um homem de uns 50 anos, tinha tropeçado e deixado cair sua pedra. O feitor egípcio, um sujeito corpulento de olhos cruéis, estava espancando o homem com um chicote de couro. Moisés ficou paralisado, observando. Cada chicotada abria a pele do homem. Cada grito ecoava dentro dele como se fosse em seu próprio corpo. Os outros escravos continuavam trabalhando cabeças baixas, fingindo não ver. Eles tinham aprendido que intervir significava juntar-se ao espancamento. "Levanta, seu verme hebreu!" O feitor gritava entre as chicotadas. "Achas que podes descansar enquanto o faraó espera?" Algo dentro de Moisés se rompeu naquele momento. Não foi um rompimento barulhento, mas silencioso e profundo, como quando uma rachadura percorre o comprimento de uma barragem antes dela colapsar completamente. Ele não conseguia explicar por que aquilo o afetava tanto. Afinal, ele tinha visto escravos sendo chicoteados antes. Era parte da vida no Egito, tão comum quanto o nascer do sol. Mas algo era diferente agora. Algo tinha mudado nele. Naquela noite, Moisés não conseguiu comer. A carne assada, as frutas suculentas, o vinho doce, tudo tinha gosto de cinzas. A princesa percebeu e perguntou se ele estava bem. Ele mentiu e disse que sim. Como poderia explicar o turbilhão dentro dele? Nos dias seguintes, Moisés começou a fazer algo que nunca tinha feito antes. Ele saía do palácio disfarçado, usando roupas simples, e caminhava entre os campos de trabalho onde os hebreus suavam. Ele observava, em silêncio. Via mulheres curvadas plantando e colhendo, com bebês amarrados nas costas. Via crianças, não muito mais novas que ele mesmo, carregando cestos pesados de lama para fazer tijolos. Via homens velhos que deveriam estar descansando à sombra contando histórias para seus netos, quebrando pedras até suas mãos sangrarem. E começou a perguntar. Discretamente, cuidadosamente, ele fazia perguntas. Quem eram aquelas pessoas? De onde vinham? Por que estavam ali? Foi um escriba velho, um homem que tinha servido no palácio por décadas e que tinha uma queda por vinho e conversa, que finalmente contou a verdade a Moisés. Eles são hebreus, disse o velho, sua língua solta pelo vinho. Descendentes de Abraão, dizem eles. Vieram para cá nos tempos de José, séculos atrás. José era um deles, sabe? Salvou o Egito da fome. Mas os tempos mudam, meu jovem príncipe. Os faraós mudam. E agora, eles são nossos escravos. Todos os hebreus são escravos?
Moisés perguntou, e sua voz tinha uma urgência que ele não conseguia esconder. O escriba olhou para ele com curiosidade. Todos, confirmou, até os bebês que nascem. E falando nisso, ele se inclinou como se fosse contar um segredo. Você sabia que quando você nasceu, havia uma ordem do faraó? Todos os meninos hebreus deviam ser mortos, jogados no Nilo. O mundo de Moisés parou. As palavras do escriba ecoavam em sua cabeça como um trovão distante. Quando eu nasci, ele repetiu, e sua voz saiu como um sussurro. O velho escriba piscou, percebendo seu erro. Ele tinha bebido demais, falado demais. Eu não quis dizer, é só que todos sabem que você foi encontrado no rio, meu príncipe. A princesa o tirou das águas. Moisés se levantou bruscamente. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo em seus ouvidos. Tudo começava a fazer sentido agora, as memórias fragmentadas, a voz cantando, o porquê de ele se sentir tão atraído para aquele povo sofredor. Ele não era egípcio, ele era um deles, um hebreu, um dos escravos. Durante semanas, Moisés lutou com essa revelação. Era como se tivesse vivido a vida inteira sendo uma pessoa e de repente descobrisse que era outra completamente diferente. Ele olhava para seu reflexo nas águas das fontes do palácio e se perguntava quem estava olhando de volta. Era o príncipe egípcio, educado nos melhores templos, conhecedor dos mistérios? Ou era o menino hebreu que deveria ter morrido, mas que por algum milagre sobreviveu? Ele começou a procurar informações. Quem eram seus pais verdadeiros? Havia alguém que se lembrava? Foi quando ouviu falar de uma mulher chamada Joquebede, que tinha sido sua ama de leite quando bebê, e de 2 irmãos, Miriam e Arão, que algumas pessoas sussurravam serem seus, verdadeiros irmãos. Uma noite, Moisés saiu do palácio escondido sob um manto escuro. Caminhou pelas ruas estreitas onde os hebreus viviam. Eram construções simples, feitas de barro e palha, tão diferentes do mármore e ouro do palácio. Mas havia algo ali, algo que ele não conseguia nomear. Havia risos de crianças, apesar da pobreza. Havia famílias sentadas juntas, compartilhando refeições modestas. Havia canções sendo cantadas, e essas canções tocavam algo profundo em sua alma. Ele viu uma mulher de meia-idade carregando água. Havia algo familiar nela, na forma como ela andava, na linha de seus ombros. Ele se aproximou, o coração batendo forte. Você conheceu uma mulher chamada Joquebede? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. A mulher olhou para ele, assustada primeiro, depois desconfiada. Quem quer saber? Eu preciso saber. Algo no olhar dele, talvez o desespero, talvez o reconhecimento, fez a mulher suavizar. Joquebede é minha irmã. Ela disse baixinho. Por que você pergunta? Naquele momento, Moisés sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ele, que tinha sido treinado para nunca mostrar fraqueza, que tinha aprendido que príncipes não choravam, sentiu as barreiras desmoronarem. Porque eu acho que ela é minha mãe. A mulher deixou o jarro de água cair. A água se espalhou pela terra seca, sendo rapidamente absorvida, mas nenhum dos dois percebeu. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu além das roupas caras e da postura de realeza. Viu os olhos, os mesmos olhos de sua irmã, a mesma linha do rosto, e soube. Moisés, ela sussurrou, e foi a primeira vez que alguém pronunciou seu nome não como título de príncipe, mas como identidade, como pertencimento. Você é Moisés. E ali, naquela rua estreita e pobre, enquanto a noite cobria o céu com seu manto de estrelas, Moisés começou a entender quem ele realmente era. Não era apenas o príncipe do Egito. Não era apenas o filho adotivo da filha do Faraó. Ele era Moisés, filho de Joquebede, da tribo de Levi. Ele era hebreu. Ele era, por nascimento e por direito, um daqueles que sofriam sob o jugo egípcio. Essa descoberta não trouxe paz. Trouxe conflito. Trouxe questões que não tinham respostas fáceis. Como viver entre 2 mundos?
Como ser príncipe quando seu coração sangrava pelos escravos? Como continuar jantando no palácio, sabendo que seu próprio povo passava fome? Moisés começou a questionar tudo. Os deuses egípcios que lhe ensinaram a adorar pareciam vazios agora. As histórias sobre Ra e Osíris pareciam mitos elaborados, enquanto as histórias que ele ouvia sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó tinham um peso diferente. Um Deus que via, que ouvia o clamor, que não esquecia seu povo mesmo quando eles estavam escravizados em terra estrangeira. Aos 20 anos, Moisés não era mais o garoto despreocupado que crescera no palácio. Ele tinha músculos fortes de treinos de combate, tinha conhecimento de estratégia militar e diplomacia, falava vários idiomas, mas mais importante que tudo isso, ele tinha algo ardendo dentro do peito. Uma chama que não conseguia apagar. Uma chama que tinha nome: justiça. Ele começou a visitar os campos de trabalho com mais frequência, não mais disfarçado, mas abertamente. Quando os feitores eram muito cruéis, ele intervinha, usando sua posição de príncipe para amenizar os castigos. Os hebreus começaram a olhar para ele com esperança nos olhos. Será que ele era o libertador que os profetas antigos tinham prometido? Será que finalmente Deus tinha ouvido seus clamores? Mas Moisés não sabia disso. Ele não tinha ideia do papel que o destino, ou melhor, que Deus tinha preparado para ele. Tudo o que ele sabia era que não conseguia mais ficar parado enquanto seu povo sofria. E essa inquietação, esse desejo ardente de fazer algo, estava prestes a levá-lo a uma decisão que mudaria tudo. Tem dias que marcam nossa vida como uma linha divisória. Antes daquele dia, éramos uma pessoa. Depois dele, nunca mais seríamos os mesmos. Para Moisés, esse dia chegou quando ele tinha 40 anos. 40 anos vivendo entre dois mundos, tentando equilibrar o impossível, carregando um peso que ninguém mais podia ver. Era um dia comum, daqueles em que o sol egípcio queimava com tanta intensidade que o ar parecia ondular. Moisés tinha saído do palácio cedo, como fazia frequentemente agora. Ele não conseguia mais ficar confinado entre aquelas paredes douradas, sabendo o que acontecia lá fora. Era como tentar respirar com uma pedra no peito. Ele caminhava pelos campos de trabalho, observando, sempre observando. Os hebreus já o reconheciam. Alguns sorriam discretamente quando ele passava, um sorriso que dizia: "Você é um de nós", mesmo vestindo roupas de príncipe. Outros desviavam o olhar, com medo de que a proximidade com a realeza trouxesse mais problemas do que benefícios. Foi quando Moisés ouviu os gritos. Não eram gritos comuns de trabalho forçado. Eram gritos de terror, de dor, que vai além do físico e atinge a própria alma. Ele correu na direção do som, o coração disparado, os punhos já cerrados antes mesmo de ver o que estava acontecendo. A cena que encontrou fez seu sangue ferver. Um feitor egípcio, um homem grande e brutal, que Moisés já tinha visto antes e que tinha fama de ser o mais cruel de todos, estava espancando um escravo hebreu. Mas não era apenas um espancamento comum, se é que existe algo comum nisso. Era algo diferente, era pessoal, era sádico. O egípcio ria enquanto suas mãos seguravam um pedaço de madeira pesado, golpeando repetidamente o hebreu que já estava caído no chão, tentando proteger a cabeça com os braços. "Você acha que pode olhar para mim?" o feitor gritava. "Você acha que um escravo hebreu pode me desafiar?" O hebreu no chão não tinha desafiado ninguém. Moisés soube disso instantaneamente. Aquele homem estava sendo morto simplesmente porque o feitor queria matar alguém. Por diversão, por poder, porque podia. Algo dentro de Moisés estourou. Não foi uma decisão racional. Não foi algo que ele pensou e ponderou. Foi instinto puro, uma resposta visceral à injustiça que estava presenciando. Ele olhou ao redor rapidamente. Não havia ninguém. Os outros escravos tinham sido mandados embora. Era só ele, o feitor e a vítima. Moisés se aproximou. "Pare",
Sua voz saiu firme, carregada de autoridade de príncipe. O feitor se virou, surpreso. Quando viu quem era, seu rosto se contorceu numa mistura de raiva e desdém. Isso não é da sua conta, príncipe. Ele cuspiu a palavra como se fosse um insulto. Este verme me desrespeitou. Ele precisa aprender. Ele está quase morto. Você vai matá-lo. E daí? O feitor deu de ombros. Há milhares deles. Um a menos não faz diferença. E foi isso. Foi nessa frase casual, nessa indiferença brutal pela vida humana, que algo dentro de Moisés não apenas quebrou, mas explodiu. Ele se lançou para a frente. Suas mãos, treinadas em combate desde menino, encontraram o pescoço do feitor. Houve luta. O egípcio era forte, acostumado à violência. Mas Moisés era mais jovem, mais rápido e tinha algo que o feitor não tinha. Uma fúria justa, uma raiva que vinha de 40 anos de injustiças testemunhadas e silenciadas. Quando terminou, o feitor estava morto no chão. Moisés olhou para suas próprias mãos, tremendo. Havia sangue nelas, sangue de um egípcio. Ele tinha matado um homem. Um príncipe do Egito tinha matado um cidadão egípcio por causa de um escravo hebreu. O hebreu que tinha sido espancado estava sentado agora, olhando para Moisés com olhos arregalados, uma mistura de gratidão e terror. Você o matou, ele sussurrou. Moisés sentiu o pânico começar a subir pela garganta. O que ele tinha feito? O que tinha feito? Mas então olhou para o corpo quebrado do hebreu, para as feridas que poderiam ter sido fatais, e soube que faria tudo de novo. Não poderia ter ficado parado. Não dessa vez. Vá, Moisés disse para o hebreu. Vá e não conte a ninguém o que viu aqui. O homem assentiu rapidamente e fugiu, mancando, deixando um rastro de sangue na areia. Moisés ficou ali por um momento que pareceu uma eternidade. Então, com movimentos mecânicos, cavou um buraco na areia e enterrou o corpo do feitor. A areia do deserto era boa para esconder segredos. Ou assim ele esperava. Naquela noite, de volta ao palácio, Moisés não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do feitor. Ouvia o som do pescoço quebrando. Sentia o peso da vida sendo tirada por suas mãos. Ele tinha matado. E por mais que tentasse se convencer de que tinha sido justiça, de que tinha salvado uma vida, a verdade é que agora era um assassino. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse viver com isso. Talvez esse fosse o preço da justiça. Talvez Deus entendesse. Talvez, no dia seguinte, Moisés voltou aos campos de trabalho. Ele precisava ver se o hebreu que tinha salvado estava bem. Precisava saber se seu segredo estava seguro. Mas quando chegou lá, viu algo que fez seu coração afundar. 2 hebreus estavam brigando, rolando na areia, socos sendo trocados, palavras raivosas sendo gritadas. Moisés se aproximou rapidamente. Parem! Por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos do mesmo povo. Um deles, o agressor, olhou para Moisés com desprezo. E então disse as palavras que mudariam tudo. Quem fez você juiz sobre nós? Você vai me matar como matou aquele egípcio ontem? O mundo de Moisés desabou. Eles sabiam. Se aquele homem sabia, outros sabiam. Se outros sabiam, era questão de tempo até que chegasse aos ouvidos do faraó. E quando chegasse, não haveria proteção para ele. Nem ser príncipe adotivo salvaria alguém acusado de matar um cidadão egípcio. Moisés não esperou para descobrir. Ele sabia o que acontecia com assassinos no Egito. Tinha visto execuções. Tinha visto homens sendo empalados, deixados para morrer lentamente sob o sol, enquanto abutres circulavam esperando. Não importava seu sangue real. O faraó faria um exemplo dele. E foi assim que, naquele mesmo dia, com apenas as roupas do corpo e um pequeno saco de provisões, Moisés fugiu. Fugiu da única casa que conhecera. Fugiu de sua mãe adotiva que o amava. Fugiu de sua identidade como príncipe. Fugiu de tudo.
Ele correu em direção ao deserto, para longe do Nilo, para longe das pirâmides, para longe da civilização. O deserto é um lugar cruel. Durante o dia, o calor é insuportável. À noite, o frio é cortante. Não há sombra, não há água, não há misericórdia. É um lugar onde homens vão para morrer, não para viver. Mas Moisés continuou andando. Seus pés sangravam dentro das sandálias caras, que não foram feitas para longas caminhadas. Sua garganta ardia de sede. Sua pele, acostumada às sombras frescas do palácio, queimava sob o sol implacável. Mas ele não podia parar. Cada vez que olhava para trás, imaginava soldados egípcios atrás dele, lanças prontas, ordens de captura assinadas pelo próprio faraó. Durante dias, Moisés vagou pelo deserto. Ele bebia água de pequenos oásis quando os encontrava. Comia o pouco que tinha trazido. E quando acabou, comeu o que conseguia encontrar. Frutas de cactos, pequenos lagartos. Tudo o que mantinha a vida dentro dele. Embora houvesse momentos em que ele se perguntava se valia a pena continuar vivendo. Ele tinha perdido o tudo. Não era mais príncipe. Não podia voltar para seu povo porque tinha falhado com eles também. Tinha matado um egípcio achando que isso ajudaria, mas tudo o que conseguiu foi se tornar um fugitivo. Era um homem sem lugar, sem identidade, sem propósito. À noite, sob o céu estrelado do deserto, Moisés chorava. Chorava pela vida que tinha perdido. Chorava pelo hebreu que não tinha conseguido salvar a tempo. Chorava pela impossibilidade de sua situação. E pela primeira vez em 40 anos, chorava por sua mãe verdadeira, Joquebede, que ele mal conhecera, mas que tinha dado tudo para salvá-lo quando era bebê. Teria valido a pena? Se ela soubesse que ele se tornaria um assassino fugitivo, teria ainda assim o colocado naquele cesto de juncos? Depois de muitos dias, Moisés tinha perdido a conta de quantos, ele chegou à terra de Midian. Era um território diferente, longe o suficiente do Egito para que não o procurassem ali. Ele se arrastou até um poço, completamente exausto. Seus lábios estavam rachados, seus olhos queimados pelo sol, seu corpo tremendo de cansaço e desidratação. Foi ali, sentado à beira daquele poço em terra estrangeira, que Moisés olhou para o reflexo na água e mal reconheceu o homem que olhava de volta. Não era mais o príncipe orgulhoso do Egito. Não era o libertador que os hebreus esperavam. Era apenas um homem quebrado, um fugitivo, alguém que tinha tentado fazer justiça com as próprias mãos e tinha falhado miseravelmente. Ele não sabia ainda, não podia imaginar que aquele poço em Midian seria o começo de uma nova vida, que Deus não tinha terminado com ele, que os 40 anos no palácio do faraó tinham sido apenas a primeira parte de sua preparação, e que os próximos 40 anos no deserto seriam a escola onde ele realmente aprenderia quem era e para que tinha sido chamado. Mas naquele momento, tudo o que Moisés sentia era vazio, um vazio tão profundo quanto o deserto ao seu redor. E uma pergunta que ecoava em sua mente sem resposta: para onde vou agora? Enquanto Moisés estava sentado ali, naquele poço em terra estrangeira, tentando juntar forças para decidir o que fazer a seguir, ele ouviu vozes femininas, rindo e conversando. 7 mulheres se aproximavam, cada uma guiando ovelhas em direção ao poço. Eram irmãs, isso ficava claro pela semelhança entre elas e pela forma como interagiam, aquela mistura de afeto e irritação que só existe entre irmãos. Elas começaram a tirar água do poço para dar aos animais. Era um trabalho duro, pesado. O balde era grande, a corda longa, e a água tinha que ser puxada repetidas vezes para encher os coxos. Mas elas faziam isso com eficiência, claramente acostumadas à rotina. Foi quando outros pastores chegaram, homens rudes, de vozes altas e maneiras grosseiras. "Saiam daqui!" um deles gritou. "Vão esperar. Nossos rebanhos bebem primeiro." As mulheres tentaram protestar, mas os homens eram maiores, mais fortes e,
Não estavam com humor para discutir. Começaram a empurrar as ovelhas das moças para longe, tomando os coxos que elas tinham enchido com tanto esforço. Moisés observou a cena. 40 anos no palácio do Egito tinham-lhe ensinado diplomacia. Tinham-lhe ensinado a escolher batalhas sabiamente, mas também tinham-lhe ensinado algo mais profundo, que permanecer silencioso diante da injustiça era participar dela. E ele já tinha visto injustiça demais em sua vida. Com esforço, porque um corpo estava exausto da jornada pelo deserto, Moisés se levantou. Ele não era mais o príncipe imponente do Egito, mas ainda tinha porte, ainda tinha aquela presença que anos de treinamento militar dão a um homem. Aproximou-se dos pastores. Essas mulheres chegaram primeiro, disse ele, sua voz calma, mas firme. Deixem que elas e seus rebanhos bebam. Os pastores se viraram para ele, surpresos. Quem era esse estrangeiro para dar ordens? Mas algo no olhar de Moisés, algo na postura dele, fez com que reconsiderassem uma briga. Resmungando, afastaram-se, levando seus rebanhos com eles. Moisés então ajudou as mulheres. Puxou água do poço, encheu os coxos, garantiu que todas as ovelhas bebessem. Era trabalho manual, simples, tão diferente das responsabilidades que tinha no Egito. Mas havia algo libertador nisso, algo honesto. A mais velha das irmãs, uma mulher de olhos inteligentes e sorriso gentil, olhou para ele com curiosidade e gratidão. Obrigada, estrangeiro. De onde você vem? Do Egito, Moisés respondeu, e sua voz carregava o peso de tudo que aquela palavra significava. Você está muito longe de casa. Venha, ela disse. Meu pai vai querer agradecer você pessoalmente. E assim, naquela tarde, Moisés conheceu Jetro, o sacerdote de Midian. Jetro era um homem de idade avançada, de barba longa e branca, olhos que tinham visto muitas estações virem e irem. Mas mais que isso, ele era um homem de Deus, não dos deuses egípcios com suas cabeças de animais e seus rituais complicados. Jetro adorava ao Deus de Abraão, ao Deus verdadeiro. Um egípcio nos ajudou hoje, pai. A filha mais velha, que Moisés logo descobriu se chamar Zípora, contou. Ele enfrentou os pastores que sempre nos incomodam. Jetro estudou Moisés por um longo momento. Havia sabedoria naqueles olhos velhos, uma sabedoria que via além das aparências. Você não parece um homem que está viajando, ele disse gentilmente. Você parece um homem que está fugindo. Moisés poderia ter mentido, mas havia algo na presença de Jetro, algo na atmosfera daquela casa simples, mas cheia de paz, que fazia a verdade fluir mais facilmente. Eu matei um homem no Egito, disse ele, e foi a primeira vez que admitiu em voz alta. Ele estava matando um escravo. Eu não pude ficar parado. Jetro assentiu lentamente. E agora você não tem para onde ir. Não. Então fique, Jetro disse simplesmente. Fique conosco. Ajude com os rebanhos. Deus tem um plano para você, jovem. Tenho certeza disso. E assim, de forma quase absurda em sua simplicidade, Moisés encontrou um novo lar. Não havia grandes cerimônias, não havia contratos elaborados. Apenas a hospitalidade genuína de um homem que reconhecia outro homem em necessidade. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, os meses em anos. Moisés aprendeu a vida de pastor. Aprendeu a acordar antes do amanhecer para guiar as ovelhas aos pastos. Aprendeu a reconhecer quando uma ovelha estava doente apenas pelo jeito que ela andava. Aprendeu a paciência infinita necessária para lidar com animais teimosos. Aprendeu sobre o deserto, seus perigos, seus segredos, suas lições silenciosas. E ele se apaixonou. Zípora não era como as mulheres do palácio do Egito, cheias de joias e perfumes caros. Ela era forte, trabalhadora, prática, mas tinha uma gentileza nos olhos que fazia o coração de Moisés se sentir em casa pela primeira vez em muito tempo. Eles se casaram numa
Cerimônia simples, e Moisés descobriu que felicidade não estava em palácios de mármore, mas em uma tenda no deserto com a mulher que amava ao seu lado. Tiveram filhos, primeiro Gerson, depois Eliezer. E Moisés, segurando aqueles bebês minúsculos em seus braços, calejados de tanto trabalhar, lembrava-se de sua própria mãe, Joquebede, colocando-o num cesto de juncos. Ele prometia a si mesmo que seus filhos nunca conheceriam o terror que ele conhecera. Eles cresceriam livres, no deserto, longe de faraós e escravidão. 40 anos passaram. 40 anos pastoreando ovelhas, 40 anos de sol escaldante e noites frias, 40 anos de silêncio quebrado apenas pelos balidos dos animais e pelo vento no deserto. O príncipe do Egito tinha se tornado um pastor de Midian. Seus músculos eram diferentes agora. Não mais os músculos tonificados de um guerreiro, mas os músculos duros e práticos de um trabalhador. Sua pele estava curtida pelo sol. Sua barba, antes cuidadosamente aparada ao estilo egípcio, agora crescia longa e selvagem. E ele tinha 80 anos. 80 anos de vida, e o que tinha para mostrar? Uma juventude como príncipe que terminara em assassinato e fuga. Uma vida adulta como pastor no deserto. Seus sonhos de libertar seu povo pareciam absurdos agora. Fantasias de um jovem idealista que não entendia como o mundo realmente funcionava. Foi num dia como qualquer outro que tudo mudou. Moisés estava pastoreando as ovelhas de Jetro pelas encostas do Monte Horebe. Era um lugar distante, remoto, onde poucos se aventuravam. As ovelhas conheciam o caminho, seguiam na frente enquanto Moisés caminhava atrás, apoiado em seu cajado, perdido em pensamentos que homens de 80 anos tendem a ter. Memórias do passado, reflexões sobre oportunidades perdidas, aceitação de que a vida já tinha sido vivida. E então ele viu. Uma sarça, um arbusto comum do deserto, estava em chamas. Isso não era incomum. O calor do deserto às vezes fazia plantas secas pegarem fogo espontaneamente. Mas havia algo diferente naquela sarça. Ela continuava queimando, mas não se consumia. As folhas ardiam, as chamas dançavam, mas o arbusto permanecia intacto, verde, vivo dentro do fogo. Moisés parou. Sua curiosidade, aquela mesma curiosidade que o tinha levado aos campos de trabalho hebreus tantos anos atrás, fez com que se aproximasse. Vou ver isso de perto, murmurou para si mesmo. Ver por que a sarça não se consome. E foi quando ouviu a voz. Não era uma voz humana. Era algo mais profundo, mais antigo, mais real do que qualquer som que ele já tinha ouvido. Moisés, Moisés! Ele parou, congelado. Seu coração batia forte. Eis-me aqui, respondeu. Por que outra coisa poderia dizer? Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Com mãos trêmulas, Moisés obedeceu. A areia estava quente sob seus pés descalços, mas ele mal notava. Todo seu ser estava focado naquela voz, naquela presença que enchia o ar ao redor dele com um peso, uma glória, um terror reverente. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, não podia olhar, não ousava olhar. Este era o Deus que sua mãe verdadeira tinha adorado. O Deus que os hebreus clamavam durante sua escravidão. O Deus que parecia tão distante durante todos aqueles anos de silêncio. E ele estava ali, falando com ele. Moisés, um assassino fugitivo, um pastor de ovelhas de 80 anos. Eu vi a aflição do meu povo no Egito, a voz continuou, e havia dor nela, uma dor profunda de um pai vendo seus filhos sofrerem. Ouvi seu clamor por causa de seus opressores. Conheço seus sofrimentos, por isso desci para libertá-los da mão dos egípcios. O coração de Moisés se apertou. Libertação, finalmente. Mas o que isso tinha a ver com ele? E então veio a frase que mudaria tudo. Portanto, vá. Estou enviando você ao
Faraó para tirar do Egito o meu povo. Não, 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 não. Moisés sentiu pânico subindo pela garganta como bile. Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu estarei com você. Mas Moisés não estava convencido. 40 anos de silêncio. 40 anos pastoreando ovelhas. 40 anos sendo ninguém tinham quebrado algo dentro dele. Quando eu chegar aos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou, e eles perguntarem, qual é o nome dele? Como é que devo responder? Eu sou o que sou, Deus respondeu, e aquele nome era simultaneamente resposta e mistério. Diga aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Mas Moisés continuava resistindo. E se eles não acreditarem em mim? E se disserem que você não me apareceu? Deus, com paciência infinita, lhe deu sinais. Transformou o cajado de Moisés em serpente e depois de volta em cajado. Fez a mão de Moisés ficar leprosa e depois a curou. Mostrou que poderia transformar água em sangue. Cada sinal era uma demonstração de poder, uma prova de que aquele que o enviava tinha autoridade sobre toda a criação. Mas ainda assim, Moisés lutava. Senhor, eu nunca tive facilidade com palavras, nem no passado nem agora. Tenho a boca e a língua pesadas. Era verdade. 40 anos de silêncio tinham enferrujado sua eloquência. Ou talvez fosse apenas medo. Medo de voltar. Medo de enfrentar o Egito novamente. Medo de falhar mais uma vez. A paciência de Deus começava a se desgastar. Quem deu boca ao homem? Quem o faz surdo ou mudo? Sou eu, o Senhor. Agora vá, eu o ajudarei a falar e lhe ensinarei o que dizer. Em desespero final, Moisés praticamente implorou, Senhor, envia outra pessoa. E ali, naquele momento de recusa, Moisés viu algo que faria seu sangue gelar. A sarça, que havia queimado pacificamente até então, ardeu com mais intensidade. Ele sentiu, mais do que ouviu, a ira de Deus. Não a ira destrutiva, mas a ira de um pai que sabe o que é melhor para seu filho e vê esse filho se recusando. E quanto a seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Já está a caminho para encontrá-lo. Ele falará ao povo por você. Você será como Deus para ele, e ele será o seu porta-voz. E assim, sem mais espaço para argumentos, sem mais desculpas, o chamado estava dado. Moisés, o pastor de 80 anos, seria o libertador de Israel. Não porque era forte, não porque era eloquente, não porque era perfeito, mas porque Deus o havia escolhido. E, quando Deus escolhe, ele também capacita. Moisés voltou para casa naquele dia, um homem transformado. Contou a Jetro, seu sogro, tudo o que tinha acontecido. Jetro, o sábio sacerdote, simplesmente assentiu. Vá em paz, disse ele, e que o Deus de nossos pais vá com você. Zípora olhou para o marido com olhos cheios de preocupação e amor. Ela sabia que estava prestes a perdê-lo, não para a morte, mas para um destino maior que os dois. Preparou as coisas, amarrou os filhos em jumentos, e eles partiram em direção ao Egito. Durante a jornada de volta, Moisés encontrou Arão, seu irmão. 40 anos desde que tinham se visto pela última vez, quando Moisés era ainda príncipe e Arão um escravo. Eles se abraçaram e choraram, e Moisés contou tudo sobre a sarça ardente, sobre o chamado, sobre o impossível que Deus estava pedindo deles. O faraó não vai nos ouvir, Arão disse realista. Por que ele libertaria sua força de trabalho escravo? Ele não vai, Moisés concordou. Mas Deus vai fazê-lo, de um jeito ou de outro. Eles entraram no Egito como dois velhos. Moisés tinha 80, Arão 83. Não eram jovens guerreiros prontos para a batalha. Eram homens em seus anos finais, armados apenas com um cajado e uma promessa de Deus. E diante deles estava o Egito, a maior potência do mundo conhecido, com seus exércitos, seus deuses, seu faraó que se proclamava divino. Era Davi contra Golias. Era impossível. Era loucura. Mas era também o começo da
Maior libertação que o mundo já veria. Porque quando Deus decide mover, nem todo o poder do Egito pode resistir. E Moisés, o assassino fugitivo que se tornou pastor, estava prestes a se tornar o libertador que entraria para a história. Quando Moisés e Arão entraram no Egito, tudo parecia familiar e ao mesmo tempo completamente estranho. 40 anos tinham passado, mas o cheiro do Nilo ainda era o mesmo. As pirâmides ainda tocavam o céu. Os escravos hebreus ainda curvavam suas costas sob o peso dos tijolos. Mas Moisés não era mais o mesmo homem que tinha fugido dali. O príncipe impulsivo tinha se tornado um pastor paciente e agora estava prestes a se tornar um libertador. A primeira coisa que fizeram foi reunir os anciãos de Israel. Imagine a cena. Homens velhos, rostos marcados por anos de sofrimento, olhos que tinham visto gerações nascerem e morrerem na escravidão. E ali estava Moisés, dizendo-lhes que Deus tinha ouvido seus clamores, que a libertação estava próxima. Alguns acreditaram imediatamente. Viram nos olhos de Moisés algo que reconheciam, a presença de Deus. Outros eram céticos. Quantas vezes já tinham ouvido promessas vazias? Quantas vezes já tinham esperado por um Salvador que nunca vinha? Mas quando Moisés realizou os sinais que Deus lhe tinha dado, transformando o cajado em serpente, fazendo sua mão ficar leprosa e depois curando-a, até os mais duros de coração começaram a acreditar. E então veio a parte difícil: ir ao Faraó. Moisés sabia que o Faraó atual não era o mesmo de 40 anos atrás. Aquele tinha morrido, mas os faraós eram todos iguais em sua arrogância, em sua crença de que eram deuses na terra. Este novo faraó não seria diferente. Quando entraram no salão do trono, Moisés sentiu memórias inundarem sua mente. Ele tinha crescido nesses corredores, tinha jantado com a realeza, mas agora estava ali como um velho pastor, com roupa simples e um cajado torto na mão, fazendo a exigência mais absurda que um faraó já tinha ouvido: deixe meu povo ir. O faraó riu. Foi uma risada cruel, cheia de desprezo. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. E assim começou uma batalha que não seria travada com espadas, mas com sinais e maravilhas. Deus, através de Moisés, mostrou ao Egito quem era o verdadeiro Deus. A água do Nilo virou sangue. Rãs invadiram até o palácio do faraó. Piolhos cobriram homens e animais. Moscas enxamearam. O gado morreu de doenças. Úlceras dolorosas brotaram na pele dos egípcios. A cada praga, o faraó endurecia seu coração. A cada súplica de seus próprios conselheiros para deixar os hebreus irem, ele se recusava. Era orgulho puro, a incapacidade de admitir que estava errado, de reconhecer que havia um poder maior que o dele. Vieram o granizo que destruiu as colheitas, os gafanhotos que comeram o que restara, as trevas que cobriram o Egito por 3 dias. E então, a 10ª e mais terrível praga, a morte dos primogênitos. Deus passaria pelo Egito à meia-noite, e em toda casa onde não houvesse o sangue do cordeiro pintado nos umbrais das portas, o filho mais velho morreria. Os hebreus obedeceram às instruções de Moisés. Sacrificaram cordeiros, pintaram suas portas com o sangue, comeram a refeição de pé, prontos para partir. E à meia-noite, o anjo da morte passou. Os gritos que se ouviram naquela noite no Egito foram de partir o coração. Cada casa egípcia chorava seu primogênito. Até o faraó, o homem que se achava Deus, perdeu seu filho mais velho. E finalmente, o faraó quebrou. Vão! Ele gritou para Moisés e Arão no meio da noite, lágrimas escorrendo por seu rosto real. Levem seus rebanhos e vão, e abençoem-me também. A libertação aconteceu tão rápido que parecia surreal. 600.000 homens, mais mulheres e crianças, talvez 2 milhões de pessoas ao todo, deixando o Egito. Levaram o que puderam carregar.
Os egípcios, aterrorizados e enlutados, praticamente jogaram ouro e prata neles, implorando que fossem embora antes que mais desgraças caíssem sobre a terra. Mas aqui está algo sobre corações endurecidos. Eles não mudam facilmente. Depois que o choque inicial passou, depois que os primogênitos foram enterrados, o faraó olhou ao redor e viu sua força de trabalho escravo desaparecida. Viu a economia do Egito prestes a colapsar, e seu orgulho, aquele mesmo orgulho que tinha resistido a 9 pragas, ressurgiu com força total. O que fizemos? Ele perguntou a seus conselheiros. Por que deixamos Israel ir? E então, numa decisão que provaria ser fatal para muitos, ele mobilizou seu exército. 600 carros de guerra escolhidos, cavalos treinados para a batalha, soldados armados com as melhores armas do mundo conhecido. Enquanto isso, os israelitas caminhavam em direção ao Mar Vermelho. Era uma multidão imensa, movendo-se devagar, crianças chorando, idosos lutando para acompanhar. E quando acamparam às margens do mar, olharam para trás e viram algo que fez seu sangue gelar. Poeira no horizonte. Muita poeira. O tipo de poeira levantada por um exército inteiro galopando em sua direção. O pânico se instalou. Não havia sepulturas no Egito. Eles gritaram para Moisés, sua voz cheia de terror e acusação. Você nos trouxe aqui para morrermos no deserto? Por que nos tirou do Egito? Melhor era servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés olhou para aquele mar de rostos apavorados. Ele próprio sentia medo. Não seria humano se não sentisse. Atrás deles, um exército que podia massacrá-los facilmente. À frente, o Mar Vermelho, impossível de cruzar. Parecia o fim. Mas então, Moisés se lembrou da sarça ardente. Lembrou-se da voz de Deus e, naquele momento de terror absoluto, encontrou fé. Não tenham medo, ele disse. E sua voz carregava uma convicção que vinha de algum lugar além dele mesmo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Vocês só precisam ficar calmos. E Deus lhe disse, estenda sua mão sobre o mar. Moisés obedeceu. Levantou seu cajado, aquele mesmo cajado de pastor que tinha segurado por 40 anos, e estendeu-o sobre as águas. O que aconteceu a seguir desafiou todas as leis da natureza. Um vento forte do Oriente começou a soprar. Não era um vento normal, era um vento enviado por Deus, com propósito e poder. Durante toda a noite, ele soprou e as águas começaram a se dividir. Imagine, paredes de água se erguendo de cada lado, ficando ali, suspensas, desafiando a gravidade. E no meio, terra seca onde antes havia apenas água. Na manhã seguinte, os israelitas atravessaram. 2 milhões de pessoas caminhando pelo fundo do mar, com paredes de água de cada lado, peixes nadando ao alcance da mão, mas contidos pela vontade de Deus. Crianças olhavam maravilhadas, velhos choravam, sabendo que estavam testemunhando um milagre que contariam aos seus netos e bisnetos. Os egípcios, vendo o caminho aberto, galoparam atrás deles. Mas seus carros ficaram presos na lama. As rodas se quebraram. Os cavalos entraram em pânico, e quando o último israelita pisou em terra firme do outro lado, Moisés estendeu novamente sua mão sobre o mar. As águas voltaram. Com uma força devastadora, com a fúria de um oceano que tinha sido contido contra sua natureza, elas caíram sobre o exército egípcio. Cavalos, carros, soldados, tudo foi engolido. Em minutos, o mar, que tinha sido caminho de libertação para Israel, se tornou sepultura para seus opressores. Na margem oposta, os israelitas ficaram em silêncio, processando o que tinham acabado de testemunhar. E então, Moisés começou a cantar. Não era uma canção que ele tinha preparado, era algo que jorrou de seu coração, uma expressão pura de gratidão e adoração. E o povo se juntou a ele. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Mas
Jornada estava apenas começando. O Mar Vermelho tinha sido atravessado, mas agora havia o deserto. E o deserto testa de maneiras que nenhum milagre pode preparar você. A comida acabou. A água se tornou escassa. O povo que tinha cantado vitória começou a murmurar. Pelo menos no Egito tínhamos comida. Moisés intercedeu e Deus providenciou. Maná caía do céu todas as manhãs, um pão misterioso que sustentava o povo. Codornizes vinham ao acampamento. Água jorrava de rochas quando Moisés as golpeava com seu cajado. Milagre após milagre, provisão após provisão. 3 meses depois de deixarem o Egito, chegaram ao Monte Sinai. Era uma montanha imponente, envolta em nuvens e mistério, e Deus chamou Moisés para subir. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés esteve no topo daquela montanha, na presença de Deus, recebendo não apenas os 10 mandamentos gravados em pedra, mas instruções detalhadas sobre como o povo deveria viver, adorar, se organizar. Quando desceu, seu rosto brilhava com uma luz que fazia as pessoas recuarem. Ele tinha estado tão perto de Deus que algo da glória divina tinha ficado impregnado nele. Teve que cobrir o rosto com um véu para que o povo pudesse olhar para ele. Os anos que se seguiram foram de desafios constantes. O povo reclamava, rebelavam-se, faziam um bezerro de ouro e o adoravam quando Moisés estava no monte. Mas Moisés intercedia, paciente e persistente. Ele havia aprendido no deserto durante 40 anos, pastoreando ovelhas, que liderança é paciência. É continuar mesmo quando aqueles que você lidera não entendem ou não apreciam. E Deus os guiou. Durante 40 anos pelo deserto, uma geração inteira, ele os preparou, moldou, transformou escravos em uma nação. A coluna de nuvem de dia e de fogo à noite sempre ia à frente. Moisés, agora com 120 anos, liderava com a sabedoria de quem tinha vivido 3 vidas: príncipe, pastor, libertador, até que finalmente chegaram às bordas da terra prometida. Moisés subiu ao Monte Nebo e olhou através do vale para a terra que fluía leite e mel. Deus lhe mostrou tudo, desde Dan até o mar. Esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, Deus disse. Eu lhe permiti vê-la com seus olhos, mas você não a cruzará. E ali, naquele monte, com 120 anos, mas ainda com os olhos claros e vigor no corpo, Moisés morreu. Não de doença, não de velhice natural, mas porque seu trabalho estava completo. Ele tinha tirado um povo da escravidão e os trouxera até as portas da liberdade. Outro lideraria a travessia final. A história de Moisés nos ensina algo profundo sobre rendição, sobre permitir que Deus use nossos fracassos, nossas fraquezas, nossos anos desperdiçados. Moisés teve 3 fases de 40 anos: príncipe, pastor, libertador. E foi como pastor, na fase que parecia mais inútil, que ele foi preparado para seu verdadeiro chamado. Deus não desperdiça nada em nossas vidas. Cada experiência, cada fracasso, cada ano silencioso no deserto, tudo é preparação. E quando Ele chama, não importa nossa idade, nossos erros passados, nossas inseguranças, Ele capacita aqueles que escolhe. Ele transforma assassinos fugitivos em libertadores de nações. Ele usa cajados comuns de pastor para dividir mares.